Olá, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Sou Daniele Mello, bem-vindos ao Papo Terapia. Se você está me vendo pelo YouTube, vem pro ao vivo no Instagram, toda terça-feira, às 7h40. Hoje tá um pouquinho mais, mas fica ligado, vem pro meu perfil 7h40. Vou deixar o endereço, né? Pra você que tá vendo no YouTube, pra você que tá aqui no Instagram, muito obrigada. E nosso papo terapia de hoje é sobre o que você quiser. Como assim sobre o que você quiser? Você pode colocar uma pergunta tanto sobre autoconhecimento, tanto quanto sobre numerologia, mas normalmente é mais sobre autoconhecimento, onde você coloca: ah, Dani, eu quero saber mais sobre isso. Ou então, você entrar mesmo ao vivo comigo e ver o que eu posso te ajudar. Tá bom? Boa noite, Kim. Boa noite, Luísa. Boa noite, pessoal. Então, hoje é livre, assim. O nosso papo terapia é livre. É o que vocês demandarem. Quiserem entrar aqui conversando. E parece que as pessoas têm medo disso. Então, enquanto vocês vão decidindo aí o que vocês querem colocar aqui, vamos falar um pouquinho disso. Porque muita gente quer ajuda, quer ser ajudado, quer compartilhar as coisas, mas na hora de se colocar, não sei o que, não vou falar nada, não vou me expor, não vou isso, não vou aquilo. E por que isso? Sabe por que isso acontece? Medo mesmo, né? Timidez. Timidez é uma coisa que atrapalha muito a nossa vida e já atrapalhou muito a minha vida, tá? A timidez é algo que a gente parece que não tem como controlar, parece que, eu tô dizendo parece que, porque em determinadas épocas da minha vida parecia que isso nunca iria se resolver, né? A timidez. E aí atrapalha no relacionamento, atrapalha na amizade, atrapalha até você estudar, né? Pra mim, eu gostava muito de aprender, de conhecer, mas só o fato de eu pensar em perguntar a um professor, a levantar um questionamento, alguma coisa nesse sentido, já era já era um ataque cardíaco, ficava sem voz, ficava tudo preto, tudo zonzo. E aí isso atrapalha, óbvio que eu buscava outros meios. Sempre a gente arruma outros meios para conseguir fazer as coisas. Mas tem coisas que não dá. E tem coisas que você só aprende quando você expõe que você quer aprender sobre aquilo. Tá? E em outras áreas. Você passou por essa fase, tá no trabalho, conseguiu. E às vezes você poderia até conseguir um emprego melhor, uma colocação melhor dentro das suas qualificações, se você dissesse. O tímido tem muito disso, não, tem que reconhecer o meu talento. Tudo bem, eu concordo que tem que reconhecer o talento, mas como é que vai ver isso? Né? Vem muito do tímido isso. Então, quando a gente vem assim para esse papo terapia, eu vejo muito isso, né? Eu convido, vamos subir, vamos entrar, né? Entrar ao vivo e a gente bate esse papo e conversa sobre isso, conversa sobre o que você está passando, como eu posso te ajudar. E a gente fica nesse vai e vem. Então, uma coisa que, né, já que eu tô falando da timidez, tô contando a minha história, mais ou menos, uma das coisas que começou a me ajudar é eu encarar algo que me desse medo de verdade. Como assim? Por exemplo, o maior problema do tímido é ser notado. Ao mesmo tempo que ele quer ser notado, lembra da história do reconhecido? Ele quer ser notado, ele quer ser reconhecido. Ele também não quer. Ele só quer ser reconhecido quando faz algo excepcionalmente correto, excepcionalmente certo.
E isso também faz o tímido aliado a um procrastinador, entendeu? Tem tímidos que se tornam procrastinadores e procrastinadores. Então, tem procrastinadores porque são tímidos. Porque vai deixando isso, quero me aperfeiçoar, quero fazer isso só, mostrar quando estiver exatamente perfeito. Porque se sente muito fragilizado. A pessoa tímida se sente muito fragilizada. Nossa, como se sente fragilizada. E essa fragilidade, ela vem muito da sensação de que qualquer coisa vai quebrar. Confunde quem é com o que pensa, com o que faz. Isso faz parte, sim, o que você pensa, o que você faz, como você se comporta, né, que está aliado ao que você faz parte de quem você é, faz parte da sua personalidade, mas não é a sua totalidade. E isso não sendo a sua totalidade, por que você vai se deixar ser quebrado por uma opinião de uma pessoa, uma opinião sobre algo que você fez e que pode estar errado, sim? Então, um tímido, ele acaba que ele não... Boa noite, Pedro, bem-vindo. Ele acaba que ele se sente tão frágil no mundo, mas tão frágil. Boa noite, Adriano. O tímido, ele se sente tão frágil no mundo que ele não aceita se expor. Qualquer microexposição. Então, como eu estava trabalhando isso? Vou enfrentar algo, né? Tô contando um pouquinho da história aqui. Vou enfrentar algo que me dá medo de verdade. Então, isso era adolescente ainda, né? Eu fui com uma mochila ridícula pra escola, né? Segundo grau. Mochila, sabe como é que é adolescente? Na adolescente tudo fica ainda mais drástico, mais dramático, por causa dos hormônios. Então, e aí encarar os comentários, encarar as perguntas, encarar as piadas. O tímido, ele não consegue lidar muito bem com o sarcasmo do outro, porque o sarcasmo do outro muitas vezes é pra te atingir mesmo, mas ele não sabe lidar com isso. É como se não tivesse o manual de traquejo social. E sem esse manual de traquejo social, a gente fica muito desengonçado de lidar com as pessoas. E aí, quando a pessoa já tem uma característica de introversão, a timidez fica ainda pior. Porque, por mais louco que pareça, tem tímidos que são extrovertidos. E tem tímidos que são introvertidos. O tímido extrovertido, ele, na roda de amigo dele, ele é mais solto, às vezes é o piadista, às vezes faz alguma coisa, mas tá com aquele grupinho seleto fechado. E aí tem o tímido que é introvertido. E aí ele vai ainda mais se fechando. Então, a timidez, e aí a gente trava, é isso aí. E aí a timidez acaba interferindo em várias áreas da sua vida. Uma coisa que eu falo, né, que eu utilizei, no meu caso, no início, mas que funcionou e não funcionou. Ele funcionava mais como uma âncora de poder. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar o que é uma âncora de poder. Uma âncora é aquilo que te segura, certo? Nem sempre é bom a gente ter âncoras na vida. Na verdade, a gente tem que estar muito atento às âncoras que a gente carrega, às âncoras que a gente joga para segurar a gente. Porque vai ter momento que a gente vai ter que tirar essas âncoras. Então, o que é uma âncora de poder? É algo que eu já realizei. E quando vem com medo novamente, eu falo assim, eu sou capaz, eu já fiz isso. Pode não ser a mesma situação, mas eu tive coragem de enfrentar e encarar. Eu posso ter essa coragem novamente. Isso é uma âncora de poder. Ela não pode se cristalizar. Sabe? Essa âncora, o que não pode acontecer com uma âncora dentro desse parênteses, é ela
ficar tão firme que você não consiga se movimentar por causa dessa âncora. As engrenagens da sua mente, do seu emocional, tem que ser capaz de tirar essa âncora quando ela não for mais necessária. Você só jogá-la quando precisar de fato. Então, isso para mim serviu como uma âncora de poder. E naquela época eu nem entendia muito bem o que era isso. E aí o conselho, se você passa por momentos de timidez, ou você é muito tímido, é resgatar as âncoras de poder que você tem ou criar novas mesmo. É enfrentar algo ou ir para uma situação onde você vai se desafiar, onde você vai se expor e tá ali aberto. Eu tô me expondo, o que as pessoas vão dizer de mim? Tá, calma, isso só foi uma crítica a isso que eu tô fazendo, uma crítica a mim, né? Não uma crítica pessoal. E toda vez que a gente tá vivendo as críticas pessoais, nós esquecemos que cada um tem direito à sua opinião. Então, voltando pro tímido, ele se coloca no centro do mundo. Olha que louco isso, né? Ele se coloca como se ele fosse o centro do universo e tudo que ele está fazendo todo mundo está vendo. Então, a primeira coisa pro time é dizer para ele: olha, você não é essa Coca-Cola toda não, né? Essa é uma expressão antiga, gente. Você não é isso tudo. E quando você não é isso tudo, né? Você sai daquele negócio que, tudo que eu fizer estão me olhando, eu não posso espirrar que estão me olhando. Então o tímido, ele acredita que tá todo mundo 24 horas olhando para ele. E quando ele sai dessa coisa de que tá tudo que eu faço, tá todo mundo me olhando, ele começa a ter mais liberdade para ser ele mesmo. Porque ele não se expõe, ele não dá abertura. E aí eu falei que isso atrapalha, né? E atrapalha na hora do trabalho, na hora de uma entrevista de emprego. Na hora da entrevista de emprego, ele vai ter medo de falar sobre as coisas que ele realizou, com medo do julgamento do outro. Ele vai ter receio de se colocar por algo que ele acha que é bom. Mas se a outra pessoa não achar que é bom. Ele vai estar tão preocupado com o que o outro vai julgar de quem ele é, que ele não vai ser ele. E assim ele pode perder oportunidades, no caso desse exemplo de uma entrevista de emprego. Porque ele vem, né? Vamos dizer que o empregador, ele quer alguém com o teu perfil e você não se expôs por medo. No relacionamento, um tímido, entrar no relacionamento é muito difícil, porque ele não se abre. E manter-se no relacionamento também é difícil, porque dentro de um relacionamento você precisa entrar em conciliação, falar o que você necessita, o que você quer, o que você não quer, né? Porque tem um tímido que só faz concessões para ser aceito, e tem um tímido que sai de tudo para sair fora daquilo. Então, como é que isso funciona? Na cabeça do tímido, é como se não tivessem dado a ele o manual do mundo. Para muitas situações psicológicas, a gente tem essa sensação de que não me deram o manual do mundo. Todo mundo sabe, né, o que tem que fazer, menos eu. Mas ou é porque a pessoa tem um pensamento muito profundo, está sempre questionando, reavaliando, vai em uma profundidade que outras pessoas não vão. E aí, dentro do seu meio, das pessoas com quem você convive, as pessoas não pensaram tudo isso sobre aquilo. E aí a pessoa se sente deslocada. Ou então simplesmente fica assim, o que eu preciso fazer de traquejo social mesmo? Então tem vários tipos de timidez, mas um comportamento, né, que eu falei de quando ele deixa, a primeira coisa, de acreditar que tá todo mundo olhando para ele,
ele começa a se abrir para novas experiências. E aceitar também quando ele é reparado. Lembra que eu falei que ele quer ser reconhecido e ao mesmo tempo ele se esconde? Quando se abre, assim, não estão todo mundo reparando, então eu preciso fazer algo, as coisas vão começar a evoluir, vai começar a aprender de fato você é um tímido extrovertido ou se é um tímido introvertido. E aí vem uma outra vírgula, né? Um outro parênteses, que nem todo introvertido é tímido. Uma pessoa introvertida é uma pessoa que gosta da sua solidão, é uma pessoa que gosta de ambientes mais calmos, é uma pessoa que escolhe outros momentos diferente da maioria que diversão é sinônimo de, às vezes, aglomeração de muitas pessoas. Mas isso não quer dizer que ele não se divirta, isso não quer dizer que ele não consiga se socializar. Só que o jeito dele é outro. Se ele precisar falar, um introvertido, se ele precisar falar, ele vai falar. Se ele precisar se expor, ele vai se expor. Só que quando você conhece alguém, vamos lá, uma criança, vamos pegar já na formação, uma criança que ela é introvertida e começa a ser tratada como uma pessoa tímida, ela vai começar a associar isso também. E muitas vezes, na verdade, ela só é uma pessoa que gosta dos momentos dela. Você ensina, no caso da criança, você ensina ela a falar com os outros, a perceber qual é a emoção, né? Já vai educando a emoção disso, mas não significa que ela não é. Agora, o tímido, ele vai ter efeitos físicos, de desmaiar, de suor, de não conseguir se comunicar, de travar mesmo, paralisar. Então, tem outros efeitos. Bom, eu já falei bastante. Já falei bastante. Vocês querem colocar alguma coisa? Querem entrar? Olá, olá. Então eu vou continuar nessa linha da timidez. Você pode falar outra e falar outra coisa também. Bom, tem um livro para recomendar para vocês. Eu estou sem esse livro aqui porque eu emprestei. Não, eu dei mesmo. Eu não emprestei, não, eu dei. Eu dei esse livro que se chama O Poder dos Quietos. E é muito interessante você ler com se é tímido ou não é tímido. É interessante você perceber isso. Tudo vem da mente, do subconsciente. Sim. Tudo vem na verdade, todo o nosso comportamento. As nossas reações, inclusive algumas ações, elas vêm de um reflexo do nosso, tudo que está no background, tudo que está escondido, está oculto. Como a gente processou, como nós criamos as crenças, como nós interpretamos o mundo quando era criança. Nós vivemos muito. Se você não passou por um processo de autoconhecimento, a gente vive o mundo de hoje pela interpretação do mundo quando nós éramos crianças. Doido isso, né? Pelos olhos dos nossos pais, e quando somos adultos,
ainda tem algumas formações, ou por traumas, ou por alguém que você coloca muito a autoridade. Isso eu repito bastante isso, porque cuidado com as pessoas que colocam uma autoridade, um poder em cima. Porque toda vez que eu dou poder a alguém, e o poder de escutar aquela pessoa sem raciocinar em cima, eu tô dando a essa pessoa a autoridade de mexer nas minhas crenças. Mas de forma que eu não quero. Eu não quero. Por quê? Se eu dou autoridade normalmente isso acontece com o mestre, ou quando você tá estudando, você tem um guru, ou alguém que você acha muito foda, desculpa o palavrão, você acha sensacional, você dá muito poder a essa pessoa. Poder, e você não avalia mais, você não experimenta mais o que aquela pessoa tá te colocando. Por exemplo, eu falei para vocês criarem uma âncora de poder. E que, para prestar atenção nisso, crie. Traga a sua mente. Provavelmente você já tem essa âncora de poder. Mas traz à sua mente isso e observa como isso te energiza. Como isso te ajuda a levantar, a mudar o teu caminho. Observa isso em você. Porque você vai pegar para você a sua experiência. Você vai transformar isso na sua experiência. E a sua experiência é a coisa mais válida. Você vai falar assim, eu aprendi com fulano, eu aprendi com ciclano. Mas eu experimentei, eu senti. Né? Muitas vezes eu vejo aprendendo sobre chakras, não sei o que, quando eu estava estudando isso, estudando as energias do nosso corpo, meditando sobre esse assunto, aprendendo ainda mesmo, sentindo, não entendendo, entendendo. E aí algumas pessoas simplesmente repetiam o que estava escrito. Mas eu falei assim, mas tem uma outra sensação por trás. E aí eu descobri uma coisa, que nem sempre, principalmente quando a gente está falando de meditação, nem sempre contam tudo. Você vai se sentir assim, você vai se sentir assado. Mas a sua experiência é o que vai transformar isso em real. E então, quando a gente dá muito poder a alguém, sem avaliar se aquela pessoa cai, você cai junto. Se acontece algo, né? Porque somos humanos, todos são humanos aqui. Então todos têm suas falhas, têm seus acertos, têm seu caminho. E qual é o seu? E o tímido, ele tem tanto medo de fazer o caminho dele que ele se pauta no caminho do outro. E provavelmente ele teria algo muito melhor se ele seguisse quem ele é. Talvez ele não tivesse mais as pessoas à volta dele que estão ali. Mas ele iria encontrar outras pessoas que aceitassem até ele de outra forma. Então, a experiência de você fazer, né? Eu dei uma dica da auto-hipnose, que é uma frase, todos os dias, sobre todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. É uma frase da auto-hipnose. E você pode repetir essa frase todos os dias, ou toda vez que alguém perguntar como você tá, você pode falar assim, todos os dias, ou pra você na sua mente, todos os dias, sobre todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. E você experimentar o que é sentir essa frase. E aí eu sugiro um outro passo para esse exercício. Qual a emoção que vem? Vem a emoção de que isso não é certo. Minha vida vai cada vez pior, não vai cada vez melhor. Tá bom, você reconheceu algo que está ali dentro de você. Solte isso. Tem vários métodos para soltar. Você pode usar o Ho'oponopono. Vamos lá.
vamos fazer uma prática simples. Você falou a frase: todos os dias, sobre todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. E aí você começou a sentir assim uma tristeza ou um remorso ou algo que você diz assim: ah, isso não é verdade. Não, eu não quero que você finja que é verdade. Se pra você, na tua emoção, isso não é verdade, você vai pegar essa emoção, vai olhar pra ela e você pode usar o Ho'oponopono. Olhar pra essa emoção, pra esse reflexo e dizer: sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Isso você tá, uma técnica de soltar. Técnicas porque soltar é muito abstrato para a cabeça da maioria, mas soltar seria simplesmente você tá segurando algo. Opa, viu? Soltei o celular. Você tá segurando algo e você soltar. Eu não tô mais me identificando com isso, eu tô soltando. O Ho'oponopono ajuda a fazer isso, a EFT ajuda a fazer isso. Mesmo que eu sinta que minha vida não vai cada vez melhor, eu me aceito e me perdoo profundo e completamente. Você vai fazendo os pontos da EFT, mesmo que não vai cada vez melhor. E você faz as 2 rodadas, 3 rodadas, batendo nos pontos, para aliviar e soltar isso. É também uma técnica. Agora, se você só fala assim, ah, isso não funciona, isso não dá certo, as coisas para você não vão andar. Você não vai ter nem essa âncora, nem a vivência, nem a experiência. Então, eu comecei falando da timidez porque eu estava falando sobre participar. Essa aqui é uma live participativa. Tem algumas pessoas que participam bastante. Mas de você entrar e falar, e às vezes só porque eu falo que é participativa, a pessoa já, opa, deixa eu fugir daqui, que eu não quero participar de nada, eu só quero ficar passivo recebendo as coisas. Não tem nada de errado em você ficar alguns momentos passivo recebendo, mas tem momentos que você precisa participar, colocar a sua energia e entrar em ação, tá bom? O Pedro colocou aqui, é tipo um CBM, Código de Blindagem Mental. Funciona como um CBM, sim, uma blindagem mental. Essa frase, né, do Kule. Gente, eu esqueci o nome dele. Depois eu vou pegar, esqueci o nome. Essa frase, né, todos os dias, sobre todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. Ele não está dizendo que a tua vida tá boa, mas que cada dia você está melhorando um pouco. Então ele já brinca com o ego um pouco, né? Porque o ego ele não quer se desmanchar. Podemos ser mais radical ainda. Vamos eliminar o ego. Vamos dissolver o ego. E ele vai se formar de novo com uma nova característica e você precisando dissolva novamente. Mas essa blindagem mental, cuidado para essa blindagem mental também não virar igual a âncora que eu falei. Mas é importante ter algumas blindagens mentais. Essa frase é perfeita para isso. Todos os dias, sobre todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. E se vier alguma emoção negativa ao falar essa frase, não rejeite, não finja que não veio, aceite ela. Vem, filhinho, vem. Sei que você está dizendo que não é bem assim. Você está livre. Aceita que você também tem esse lado. Porque se você esconde, é como se você tivesse tapando o sol com a peneira. Você, não tá sol não, você coloca uma peneira e tá tapando o sol. Você não tá tapando o sol de verdade, você tá escondendo, fingindo que ele não tá ali. Então não finja que você tem a emoção que você não quer ter, mas que você também não se agarre a ela.
E isso é uma técnica também da lei da atração, tá? Eu acho que terça-feira que vem eu vou falar sobre lei da atração. Isso também é uma técnica da lei da atração, é um dos passos da lei da atração, que é soltar. E isso é muito complicado falar de soltar, do zen, do tal, porque a não parece que é uma não ação, quando na verdade você precisa ter a ação de deixar ir. Ó, acho que hoje eu completei aqui sobre timidez, a não ser que entre alguém ou que eu coloque mais alguma. Quer compartilhar mais alguma coisa? Alguém? Alguma vivência com a timidez? Se você tá me vendo depois, né? Agora é um recado, gente, pra quem tá me vendo depois. Se você tá me vendo depois, coloca nos comentários, né? Tanto pode ser aqui do Instagram ou do YouTube, coloca nos comentários se teve uma vivência, né? Quem sabe eu faço um vídeo também sobre a sua vivência, falando sobre ela, com a timidez. Então, vou me despedindo por aqui. E compartilhe esse vídeo, curta. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. E se você está vendo pelo YouTube, vem pra cá, pro Instagram, para participar ao vivo, para colocar nos comentários, para deixar sua marca também. Né? Apesar de ser um vídeo de timidez, você não precisa aparecer de verdade, só escreve, já facilita. Cria essa âncora de poder, cria essas pequenas vitórias para o teu caminho, para quando você precisar, não, preciso fazer isso, eu vou. Já fui muito tímido, agora estou bem melhor. A gente aprende, né? E isso como é que era para você, Pedro? Já te atrapalhou na tua vida? Ser tímido? Complicado, né? Mas você lembra alguma coisa assim, ó? Atrapalhou já, né? Te atrapalhou isso. Não precisa, se você não quiser entrar em detalhes, não precisa, mas você pode dizer assim, olha, atrapalhou isso aqui, atrapalhou. E às vezes isso também ajuda a quem não é tímido compreender um tímido, sabe? Porque tem os dois lados, né? Tem um lado do tímido querendo ser aceito e ao mesmo tempo não querendo se expor, com uma hipersensibilidade. E tem também o lado das pessoas que olham e acham que é bobeira. Não entende que, sim, vai ser trabalhado, vai cuidar e vai melhorar. Mas que naquele momento ele precisa de um outro tipo de apoio. E não alguém só empurrando ou desmerecendo aquela sensação que a pessoa está tendo. Então, esse papo também é interessante para quem não é tímido, para compreender melhor. Falar em público. A gente já tinha conversado sobre isso numa das lives, né, Pedro? Sobre falar em público. E que oportunidade na tua vida você perdeu? A gente acaba perdendo, né? Numa apresentação de trabalho na escola.
E aquilo naquele momento era o mundo, né? A gente vai trabalhando isso. Quem consegue identificar mais rápido, que tem solução, né? Que não é uma coisa que, por mais que seja real a sensação de estar travado, de não conseguir ir à frente, de não sair a voz, de você não conseguir pegar o telefone e ligar. Eu sou da época que o telefone é assim, né, gente? Não pegar o telefone e ligar, de não começar, me travou de uma maneira que eu não conseguia nem começar. Nesse sentido, né? E aí você começa a achar e cada vez mais vai achando, em vez de ter aquela âncora de poder, você tem uma âncora do desespero, digamos assim, onde você só lembra das coisas que foram ruins, que foram ruins, que foram ruins, e aí você não vai pra frente. E aí você, toda vez que você vai lembrar, você só lembra das coisas ruins. A ideia é você criar, se manifestar e dizer assim, olha, eu vou trabalhar isso, eu vou cuidar disso. Como eu posso cuidar disso? O que eu preciso aceitar sobre isso? Soava frio e trêmulo. É um sintoma da timidez mesmo, né? Dessa falta, porque a timidez é uma falta de traquejo social também. Não tem a história do manual do mundo, não tem um manual. Algumas pessoas conseguem seguir o manual, outras pessoas não seguem o manual. E é complicado. Obrigado, Pedro, por ter compartilhado. Bom, eu vou encerrando por aqui. Não sei se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Então, vou encerrando por aqui. Muito obrigada para quem ficou aqui até agora comigo. Vou pedir mais uma vez para compartilhar esse vídeo, mandar aqui pelo aviãozinho para outras pessoas verem também. O tímido que você conheça, escuta isso, dá uma olhada nisso. E aí a gente vai conversando. Por isso que hoje estou melhor. Duvido que em tempos atrás eu estaria falando assim. Então é possível melhorar, né? É possível a gente transcender as nossas pequenas dificuldades mundanas, que no momento não parece que é uma pequena, parece que é um muro enorme, quando na verdade é algo que a nossa mente transcende isso de tal forma que a gente consegue assim, tá, mas por que eu deixei isso me incomodar tanto? Naquela época era importante, como é importante também ultrapassar. Que bom, Pedro, que você conseguiu passar esse. E tem essa história também para contar. Não, tem uma âncora positiva. Não, se eu conseguir fazer isso, mesmo que não seja o mesmo cenário, eu consigo trabalhar outras coisas em mim que eu esteja precisando nesse momento. Então, beijos, tchauzinho. Até terça-feira que vem, 7h40. Se não aparecer o link pra você, assim, tá ao vivo, vai no meu perfil, né, 7h40, e vai estar lá o playzinho pra você clicar. Tá bom? Aí atualiza a página que aí vai aparecer o play. Então tá. Tchauzinho, até terça.